Juíza do Tribunal de Justiça do Maranhão repreende promotor durante júri e acaba confrontada com aula de postura legal. Um episódio inusitado marcou a sessão do Tribunal do Júri realizada na quarta-feira, 14, na comarca de Cantanhede. A juíza Bruna Fernanda Oliveira da Costa, empossada há apenas 5 meses pelo Tribunal de Justiça do Maranhão, tentou repreender de forma ríspida o promotor de justiça Márcio Antônio Alves de Oliveira por conta da posição da cadeira em que ele estava sentado. A atitude da magistrada foi vista como desnecessária e causou constrangimento. Em resposta, o promotor manteve a compostura e rebateu a crítica com firmeza, fundamentando sua postura com base na legislação vigente, em um verdadeiro exemplo de equilíbrio e respeito institucional. O vídeo do momento circula nas redes sociais. O episódio gerou repercussão e levantou debates sobre preparo e conduta no exercício da magistratura. Até o momento, o Tribunal de Justiça do Maranhão não se pronunciou oficialmente. Assista ao vídeo. Eu aqui digo que ele fica em qualquer lugar. E quem vai ficar aqui me assessorando é minha secretária. Se você quiser ficar ali, mais pro fim da mesa, você fica. E eu gostava dessa lei, que a lei fala a direita. Aqui é a direita. Mas quem vai ficar do meu lado é a minha secretária. E aqui quem manda sou eu. Você é uma parte, advogado é uma parte. Eles são jurados. Combinado? Você já cogitou demais essa semana. Pelo amor de Deus, colabora, a sociedade precisa disso. E você está aqui para representar a sociedade. Você está aqui para causar confusão, para ficar aqui quase sentado no colo. Pelo amor de Deus, doutor Márcio. Eu vou embora, pai. Posso falar agora? Não. Posso falar agora? Para não falar? Você vai me bater? Não. É cada vez que você sai falando, Você fala você vai fazer. de maneira alguma, quer falar? Posso falar? Parar você pode. Dá licença que eu preciso Eu falar. estou falando alto, pai. Eu tenho problema de coluna, doutor. E dê licença. Então, se afaste de mim. Posso falar agora? Se afaste de mim, Eu doutor. estou conversando. Eu preciso me Posso falar explicar. agora? Fica à vontade. Eu não quero essa cadeira, eu pego essa. Fica à vontade. Eu vou falar. Posso falar agora? Posso falar? Eu tenho que ouvir as pessoas também. Você pode falar, mas se afaste. Seguir para baixo. Com educação. Educação. Eu estou sendo educada. Quem está falando? Fazendo esse débito. Posso falar agora? Você pode falar se você deixar eu me citar. Não. Eu não sou obrigada a ficar em pé de ouvir, não. Dá licença. Cadê? Posso falar agora? Posso falar agora? Doutora Bruna, a senhora é juíza, mas a senhora deve dizer. Eu não vou deixar você falar enquanto eu não me citar. Não dá licença. Sempre não faz. Eu ressalto que funciona. A juíza, assim como qualquer servidor público, deve obedecer a lei. E a lei complementar, 75/93, artigo 18, inciso 1º, bem como a lei 8.825/93, artigo 41, inciso 11, mas não apenas instrutores. A lei 4768 determina que o promotor de justiça deve sentar à direita do juiz imediatamente à sua direita. Não é prerrogativa minha, do Márcio Antônio, é do cargo do promotor de justiça. Não eu que inventei a lei, a juíza não obedecia a lei, ele não obedecia a lei. Com a humanidade. Aliás, além disso, também determina a lei da magistratura o respeito, a educação, a lisura com o Ministério Público. Parece que a gente se conhece, que não é apenas parte do fiscal, mas também da ordenamento jurídico. Então, sem esses princípios observados, ou não terá sessão do júri, ou não obedecerá a lei. Ou então eu vou fazer uma reclamação ao STF, para estar discutindo o STF. É isso. A lei 4768, tá bom? Queria registrar também, estou solicitando que você substitua o grave que você me fala, porque, inclusive, para poder tratar, deliberar sobre qualquer coisa em relação ao júri, deve ser gravada a sessão, e não o magistrado, fazer magistrado, abordar qualquer assunto de maneira ríspida, sem ter mesmo até boa educação. Creio que isso não seja também mais adequado, tá bom? Não estou também aqui, estou pontuando nada. Eu também esclareceria isso ao passo, com mais devagar, com iniciar a sessão do júri, mas os senhores saem dos jurados. Trabalho aqui na Comarca quase 5 anos, nunca faltei uma audiência, nunca faltei no júri, nunca apresentei um atestado médico, sequer, se inclusive é direito da pessoa. Sempre participei de todos os atos que foram convocados. Quero destacar para vocês o seguinte: estava em gozo de férias, depois só veio plantão. Antes, inclusive, de entrar de férias, a senhora aqui é uma testemunha, não tem o servidor Romildo, esteve na promotoria,
Trabalhei por mais de 15 horas por dia, durante várias semanas, para conduzir as ações do Ministério Público. E durante o pouso de férias, senhores, eu creio que a magistrada, o secretário judicial, os servidores do Ministério Público, eu sou mais um, nós determinamos que a pessoa tenha realmente um período de descanso, ela não tem acesso ao processo. Se o senhor é professor e dá aula durante o ano todo, durante suas férias de 10 dias, você não vai conversar com o professor da escola, com o diretor da escola, não vai olhar a pauta de aula. Então é natural que a pessoa de férias de folga não tenha obrigação de acompanhar a tramitação do processo do PJR. Ocorre que o juiz determinou a sessão do júri para uma data, um dia que eu voltei de férias, 8 horas da manhã. Perguntou ao senhor, doutor, como eu iria realizar um júri às 8 horas da manhã sem ler o processo? Então deveria, então, o promotor de justiça ler o processo durante sua folga, no sábado e no domingo, como já fiz várias e várias vezes. A comunicação das minhas férias foi, inclusive, informada ao senhor Romildo, um dos motivos que eu exerci minha função aqui na comarca, antes das férias. Romildo, vou mais férias, voltando de maio. A comunicação com a doutora, ela é plena, ela tem acesso no telefone, eu também tenho dela, para informar assim que ela achasse pertinente, né? Resolveu não fazer, não te respeita. Ocorre que eu não me senti preparado para fazer o júri, do qual eu fui intimado, avisado, na verdade, eu fui intimado, no dia da realização dele, mas após ele ser iniciado. Eu creio que não é brincadeira, uma pessoa foi uma vítima, perdeu a vida, foi quase lesionada, e isso é o júri, né? Ou alguém morreu, ou alguém quase morreu, tem a família do réu de um lado, tem a família da vítima de outro. Não faço o meu trabalho sem qualidade, sem acessar diretamente o processo, sem ler com calma. Então eu creio que o dever de humanidade e respeito ele é devido ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, ao policial militar, e na verdade a qualquer cidadão. E essa condição eu não vou tolerar como promotor de justiça, sendo eu que sou qualquer desrespeito, nem a lei e nem a minha pessoa. Portanto, a norma determina que o promotor de justiça está à direita do juiz, imediatamente à direita, senhores, o que é isso? Ao lado. E no mesmo plano, a lei tem que ser cumprida. Se a juíza não cumprir a lei e me cabe fiscalizado por essa lei, e eu não faço nada, eu me torno omisso. Eu não sou omisso. Nunca fui e nunca serei. E a minha guarida é a norma, a lei. E a lei, não apenas a lei, mas o Supremo Tribunal Federal determinou exatamente isso, numa ação de direito de constitucionalidade. Então, para que isso seja revisto, apenas o Supremo Tribunal Federal poderá fazê-lo. Quem disse isso? Doutor Márcio? Não. A Constituição Federal do Brasil. E é lamentável que a magistrada não tenha a preocupação de ler a decisão do Supremo, que serão cumpridas, onde o promotor serão cumpridas, porque é isso que nós fazemos, cumprimos a lei e as normas constitucionais e a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal. Então, ou a lei pode ser cumprida, ou não terá júri. Não por minha causa. Estou aqui para fazer o júri, estive ontem também. Não tive como estar segunda-feira, porque não tinha conhecimento. Ninguém se ouve como prever adivinhar o futuro. E eu, de férias, de folga, não tenho obrigação de acompanhar a telefone institucional. Se eu assim o fizesse, que férias seria isso? Quem que está de férias é que acompanha o trabalho, senhores. Quando eu trabalho 10, 12, 15, 18 horas por dia. No estudo de férias, de férias. Até porque a fundamentalmente exige isso. Né? Então a gente lamenta a atitude de desrespeito, não vou tolerar isso. Seja por parte de quem quer que seja, não importa se é juiz, se é outro promotor colega meu, se é advogado, por simples razão de tratar todo mundo com respeito, gentileza e humanidade. Tudo bem, senhores? Então, o doutor Caio está sendo testemunha disso, a doutora Duane vai conduzir o júri, vai conduzir de acordo com o que a lei determina, com o que o STF determina. A doutora Bruna não tem hierarquia sobre o Ministério Público, o juiz não tem hierarquia sobre o Ministério Público, e vice-versa. O promotor não tem hierarquia sobre o advogado, e vice-versa. Além disso, a própria lei e a ordem da magistratura determina que o juiz deve tratar todo mundo com humanidade e respeito. Todo mundo com humanidade e respeito. E o Ministério Público, ele atua não apenas como parte, mas como fiscal da lei. Quem disse isso, doutor Márcio? Não pode ter processo penal. Inclusive, essa função ministerial ela é destacada exatamente na Lei 4768. Que o Ministério Público é parte, mas também fiscal da lei. Jamais interessará ao Ministério Público condenar alguém que é inocente. Jamais, de maneira alguma. Jamais interessará ao Ministério Público, que é o que eu represento, descumprir a lei com a norma jurídica. Mas tem que buscar a justiça. E a prerrogativa, senhores, é quem me conhece, né? Sei que está online, mas sou cristão.
Quem me conhece sabe que eu procuro ser simples, não tenho apego ao cargo. Eu peço a Deus para não ter qualquer tipo de vaidade. Peço a Deus sabedoria, peço a Deus saúde para ajudar as pessoas, porque eu sou servidor público. Agora, enquanto servidor público, se eu não defendo, não eu me inventei, está na norma, as prerrogativas dadas ao cargo que eu ocupo, que se foram dadas pela Constituinte, e é uma razão de ser. Então, se enquanto profissional, se eu não providencio para que essas prerrogativas sejam cumpridas, não é a pessoa máxima, mas sim um cargo. Então, eu estaria sendo um profissional omisso, estaria cometendo inclusive um crime, artigo 319 do Código Penal, prevaricação. Então, se eu estou fazendo alguma coisa errada, estou aqui para responder pelo meu erro, mas eu faço com serenidade, porque eu sei exatamente o que eu estou fazendo. E eu cumpro as normas jurídicas. E assim, postularei sentado aqui no local que ele determina, que a Constituição determina, que o STF determina. E, se a doutora não sentar ao meu lado, né, eu vou pedir para constar em ato, pedir para gravar, está sendo gravado, mas ele está tudo o que precisa dizer, e vou fazer uma reclamação ao STF. O que vai acontecer, posso sentar ali, posso sentar aqui, mas vou fazer. Eu estou falando de educação, estou falando, olha, tá vendo? Com licença, estou falando. Consegue machucar o ponto, doutor Márcio? Começando aqui antes, né? Só que chegou. Bom dia, gente. Eu peço desculpas pela situação que criada aqui pela promotoria. Infelizmente, não vai dar para prosseguir com o julgamento, como vocês viram, com essa atitude, destratando a minha funcionária, primeiramente, depois destratando a magistrada, presidente do júri, me impedindo de sentar na minha cadeira, praticamente querendo. Vocês estão vendo, né? Então, assim, isso tudo, gente, não precisa se preocupar. Tudo vai ser para a corredoria. A gente está vendo até que tem elementos de violência de gênero aqui, porque enquanto os juízes da Câmara foram homens, tudo andava muito bem. Então, está muito claro na discussão do mundo. Então, por conta disso, dessa atitude desrespeitosa, né, afrontosa, não há condições da presidente da sessão, por ordem, de ter o andamento dos trabalhos de uma forma pacífica, já que uma das partes não colabora e tem sido desrespeitoso. Peço desculpas, isso tudo vai ficar em ata e a gente, infelizmente, vai precisar designar a sessão. Certo? Obrigada a todos que compareceram. Primeiro estágio de fazer o júri, tá bom? Lamento muito ser interrompido do momento de identificação da forma que isso pode ter. Um pouco de comunidade das pessoas, né? Estamos aqui, na participação do meu grupo, né? Muito obrigado, pessoal.